Pode Ser Humano super começando de novo, que coisa boa, porque você sabe que aqui a gente vai conversar sempre sobre gente, sobre pessoas, sobre os ambientes onde a gente atua e como atuar melhor, e como ser melhor, e como estar melhor. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu tô com um super convidado, vocês sabem. Vamos falar de liderança, de ambientes de confiança, como isso é importante, hein? Já vou contar para vocês que a gente está aqui com o Marcelo Pirani. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Humano. Obrigado, Vivi, pelo convite, né? Obrigado, é um prazer estar aqui para conversar com você sobre todos esses temas que você falou aí. São temas simples, né? Fáceis da gente resolver, né? Mais difícil de implementar, né? Mais difícil de implementar, é verdade. Olha só, gente, vocês sabem que o Pode Ser Humano é uma iniciativa da Best Homenagens, essa é a nossa patrocinadora que nós amamos, não é mesmo? Põe corações na tela, gente, porque amamos a Best Homenagens. Curte e já se inscreve aqui no canal para você ter esse tipo de conteúdo aí na sua telinha e assina, coloca o sininho, ativa o sininho para quando chegar um vídeo novo já aparecer aí na tela para você. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar da minha autodescrição. E aí você pode falar da sua para quem só está escutando a gente. Combinado? Combinado. Então, eu sou uma Viviane, uma mulher branca, 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho, tenho os olhos castanhos escuros e hoje estou vestindo uma blusa preta, porque está friozinho aqui onde a gente está em São Paulo, e uma calça jeans. E essa sou eu. E você, Marcelo? Bom, eu sou homem branco, né? Cabelos grisalhos, me faltando um pouco à frente aqui, né? Óculos quadrados, barba também branca, né? Estou vestindo um blazer preto e branco, uma camisa preta. Então, muito bem. É isso. Muito bem, seja muito bem-vindo, Marcelo, obrigado. mais uma vez. Gente, quem não conhece o Marcelo ainda, com certeza já passou por dos lugares onde ele atua, onde ele preside, onde ele coordena. O Marcelo, ele é diretor de gestão da BRH Brasil e diretor do CONAR. Vamos falar um pouquinho de CONAR? Acabou de acontecer? Acabou de acontecer o CONAR. Acabou de acontecer. 59º? Não, 49º. Eu falei errado. Não, já dei 10 anos a mais. O ano que vem, 50 anos de CONAR, né? É um grande evento sempre, né? É uma alegria a gente receber a quantidade de visitantes que nós recebemos esse ano, quase 37 mil visitantes, né? Muito grande. É muito grande. O maior da América Latina, né? Ele é o segundo maior do mundo hoje, né? O primeiro maior do mundo é a Charme, que acontece nos Estados Unidos, que é um evento que recebe cerca de 20 mil pessoas por dia. Nossa! Né? E aqui nós recebemos 36 mil, né, em todos os 3 dias. Nos 3 dias. Legal. Então foi bem interessante o CONAR, né? Tivemos mais de 200 expositores, mais de 120 palestrantes, né? Um público muito interessante, com um conteúdo muito legal. Né? A gente privilegiou muito o conteúdo. É verdade, é verdade. Bom, consultor e palestrante, para terminar aqui sua descrição, é CEO da Cenarium Training, é professor também, já atuou, gente, em milhões de empresas aqui do Brasil e treinou mais de 25 mil líderes em todos os níveis. Então, dá para falar de liderança? Dá para falar de liderança, com certeza. Liderança é um tema que eu sou muito apaixonado por ele, porque as pessoas muitas vezes acreditam, né, que liderança é um dom divino. Eu acho que a gente tem dom divino em algumas habilidades. E se a gente quiser desenvolver, a gente pode ser um líder melhor. Mas nem todo mundo, ou nem todas as pessoas, ou todas as pessoas não têm todas as habilidades. Então, nós somos complementares. E a gente deve olhar cada vez mais para o horizonte de entender quais habilidades eu posso desenvolver e posso colocar à disposição das pessoas. Então, eu sou muito apaixonado por esse tema de verdade, sou muito apaixonado por desenvolver pessoas para que elas desenvolvam outras pessoas. Né? Tá bom. Eu quero pegar um gancho nisso aí que você disse, mas antes de pegar esse gancho, quero que você saiba que aqui na tela tem o QR Code. Tá. Nesse QR Code, a gente tem essa descrição aqui do podcast do Pode Ser Humano de hoje, com o seu perfil, a sua descrição e os links que você mandar pra gente. O link da Cenarium Training, do que você quiser, do seu LinkedIn, o que você quiser, você fica à vontade, manda pra gente, que a gente coloca lá. Então, se você quiser saber mais sobre o Marcelo, é aqui nesse QR Code que você clica para saber os serviços dele, o que ele pode aí oferecer para vocês. Combinado? Quero te fazer um gancho aqui, que você começou já. Você falou das habilidades que eu posso treinar, que eu posso desenvolver. Tem habilidades que eu não posso desenvolver e não posso treinar? Eu acredito sempre, para mim, aí uma convicção pessoal, que é só uma questão de escolha.
Eu entendo que esse pacotinho aqui, né? Vem num pacotinho, quer dizer, na genética, né? Vem um pouco daquilo que a gente já tem a ser desenvolvido. E a gente complementa isso com a educação, com o ambiente, com a família, com a escolaridade. E essas habilidades, algumas delas são mais naturais para mim, né? Assim como para você ou para todas as pessoas. E eu posso investir bastante energia nelas para desenvolver essas habilidades, né? E, obviamente, outras habilidades eu não detenho com a mesma naturalidade que essas primeiras que eu citei. E essas talvez exijam da gente um pouco mais de esforço para que isso possa acontecer. Tá. Mas a gente vê, né, quantas pessoas têm habilidades, né? Eu me lembro sempre do Paul McCartney, né, que é canhoto, né? E o Paul McCartney, na época que ele começou a tocar, eles tinham muito poucas guitarras ainda para canhotos. E ele teve que fazer essa inversão e desenvolver essa habilidade. Você imagina se ele não tivesse? Não tem violão ou guitarra, né, para canhoto, não vou tocar. Verdade. Privaria o mundo dos Beatles, né? Ou pelo menos ele nos Beatles, né? É verdade. Enfim, é só um exemplo simples, mas existem vários outros, né? Da gente pensar como é que a gente quer colocar essa habilidade à disposição das outras pessoas. E eu digo que liderança é a oportunidade que eu tenho de ajudar as pessoas a libertarem os seus talentos. Então, como é que eu auxilio, como é que eu contribuo, como é que eu levo também esta minha habilidade para ajudar as pessoas a serem melhores, né? Acho que isso é uma vertente muito forte deste olhar para a liderança. Certo. Desse olhar para o desenvolvimento das nossas habilidades. Marcelo, quando que eu sei que eu estou talvez insistindo num ponto meu que... Assim, por que eu percebo, né? Vou fazer um contexto aqui para tentar me explicar melhor. A gente está sempre olhando a falta, né? A gente sempre olha o que falta. Desde do colégio, e eu percebi isso no meu comportamento, né, com meus filhos. Quando eles chegam com um boletim, eu sempre olho a nota que não tá boa. E falo, então, né, minha gente? Vamos dar aqui vamos cuidar dessa nota aqui e tudo. E eu nem reparo, às vezes, a gente, tá, gente? Não é só eu, não fiquem me julgando, né? Mas eu nem reparo, às vezes, que tem, sei lá, 8 em, sei lá o quê, 9 em química, e de repente, cara, ele é para química. E eu tô insistindo que ele se desenvolva ali no inglês, sei lá no quê, outra matéria. Então, olhando sempre para a falta, às vezes eu fico preocupada da gente sempre estar pensando em desenvolver uma coisa, ao invés de potencializar no que eu já sou bom. Como que a gente pode cuidar disso para que a gente potencialize as pessoas, né, ao invés de ficar tentando levantar aquilo que... Deixa eu dar ênfase nos pontos fortes, né? Eu digo sempre isso. Acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais nos nossos pontos fortes. O ponto fraco ou aquilo que talvez eu não seja tão bom, eu tenho que manter sob vigilância para não me derrubar, né? Mas deixa eu investir cada vez mais naquilo que eu acredito que eu posso fazer a diferença, ou que eu possa fazer a diferença. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar dentro de uma empresa onde eu olho os comportamentos. Que comportamentos são desejáveis para uma equipe que eu tenho aqui, enfim, uma equipe de comunicação, uma equipe, né, de um departamento de comunicação, de marketing, do que quer que seja. Eu estou olhando para ela, estou vendo estes comportamentos positivos que eu tenho lá. Tá ótimo, são esses que eu gostaria aqui. Eu olho para outros comportamentos que não são tão bons. Eu não posso colocar aqui proatividade, né, protagonismo, olhar para o todo, pensamento sistêmico, e eu começo a perceber isso nas pessoas. Legal, é isso que eu desejo. De um outro lado, eu começo a olhar para os pontos negativos, pessoas indisciplinadas, que não têm foco em resultado e tal. E aí o que acontece com a maioria dos líderes hoje? E aí isso se inclui pais, mães, né, familiares. A gente começa a trabalhar aqui, nos pontos negativos. Vou corrigir aqui. Sim. E eu tenho um grupo de pessoas que não é nem lá e nem cá, está ali no meio, ali, né? Meio perdido, ainda não sabe para onde ir. Quando eu, como líder, começo a dar mais atenção a esses pontos negativos, as pessoas sentem a falta de atenção e começam a migrar para lá, porque elas querem a atenção do líder. Igual então, o filho você problemático. tem mais de um, com certeza, porque eu estou trabalhando muito no ponto negativo
E aí a tendência até daquele que está trabalhando muitas vezes no ponto positivo, né, no comportamento positivo, que eu espero que é adequado para mim naquele momento, começa a migrar para lá, porque ele quer a atenção de quem está acima nos níveis hierárquicos. Já não imaginaria que isso acontecia dentro da empresa. Isso acontece dentro da minha casa, mas dentro da empresa... Com certeza, porque, na verdade, dentro da sua casa, dentro da empresa, em qualquer lugar, é ser humano, né? E as pessoas acabam falando, pô, eu quero a sua atenção, eu quero que as pessoas possam estar comigo o tempo inteiro, eu quero pertencer, eu quero ser reconhecido, né? Então, se a liderança começa a olhar muito, vou corrigir o tempo inteiro, vou pegar o erro, as pessoas falam, não, eu preciso de atenção, deixa eu chamar a atenção de uma maneira diferente. Né? E, às vezes, faz isso até inconscientemente. Com certeza. Então, deixa eu olhar para o ponto positivo, deixa eu reforçar esse ponto forte, deixa eu compreender de que forma, efetivamente, eu posso trabalhar esse aspecto para poder também buscar a correção daqueles pontos que talvez não sejam tão positivos assim, sejam pontos de melhoria. É claro que aí a gente tem outras ferramentas, aí vamos trabalhar com um pouco de feedback, aí vamos trabalhar com as avaliações de desempenho, né, vamos trabalhar com rodas de conversa, né, projetos de melhoria contínua das pessoas e dos seus desempenhos, mas é olhar para isso de uma maneira que eu possa contribuir com o ser humano, né, e fundamentalmente com as pessoas que chegam dentro da minha empresa todos os dias. Eu não conheço ninguém, Vi, que faz assim, vou sair de casa hoje para errar. Hoje eu vou lá para errar o tempo inteiro. Pode até ter. Então, estou falando que eu não conheço. Né? E aí você fala, bom, tá bom, as pessoas não erram porque elas querem. Né? Aliás, tem 2 tipos de erro, é até importante falar isso. Tem 2 tipos de erro. O primeiro erro é por incompetência. E eu acho que esse é um erro que nos dá oportunidade e brechas para que a gente possa melhorar as equipes. As pessoas não têm todas as habilidades, não têm as capacidades, precisam aprender, precisam se desenvolver, precisam trazer outros elementos para trabalhar em equipe. Então, esse é um erro. O erro por incompetência é um erro que, na minha opinião, é o preferível da gente ter, né? Que a gente tenha dentro das empresas. O outro é por má fé. Aí a gente começa a entrar numa seara de caráter, de outras coisas que são mais perigosas, né? Sim. E são mais delicadas. Sim. Então, eu devo sempre deixa eu contratar as pessoas pelo caráter e desenvolver as habilidades aqui dentro. Sem então, dúvida. Eu vejo que os RHs têm muita preocupação com isso, até nos processos hoje de contratação, para trazer, né, aquelas pessoas que são as melhores para trabalhar em equipe, para colocar à disposição, né, enfim, que tenham essa proatividade, esse dinamismo, esse desejo de estar contribuindo em equipe. É verdade, Marcelo. Você sabe que o que a gente percebe muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar para o RH, e eu queria ouvir de você também, né, depois, as tendências de RH, o que você está na vanguarda, você está lá no topinho, a gente quer saber tudo o que você tem para contar para a gente, quais são as tendências, o que a gente tem que olhar, para onde a gente tem que ver, o que a gente tem que parar de olhar, o que a gente tem que parar de fazer, né, eu quero ouvir isso de você, mas acho que dentro desse contexto, os planos de treinamento normalmente são baseados sempre nos pontos a desenvolver. Então, eu sei que se a gente foca nos pontos mais fortes, a gente tem um ganho aí de produtividade, né? Muito maior do que se a gente ficar tentando desenvolver um ponto ou outro. Mas também acredito que tem a gente tem que separar um pouco, né, Marcelo? Porque tem algumas coisas dos quais a empresa não pode abrir mão, né? Que essas de caráter, por exemplo, essas questões de caráter não dá para abrir mão. Então, ou melhor é o tchau. Né? Então, acho que os planos de treinamento é uma coisa que a gente precisa prestar atenção se a gente não está dando muito olhar em cima dos pontos a desenvolver e não prestando atenção nesses potenciais aí que, de repente, estão aparecendo. Eu não sei, as avaliações de desempenho acho que ainda são muito... Não mostra a verdade, não traz o que... Acho que até o que a empresa quer ver não traz. Veja, quando a gente está falando de uma sessão de treinamento, né, ou um projeto de treinamento, eu digo sempre que nós não podemos errar no diagnóstico. Então, fazer um assessment adequado, né, entender verdadeiramente, porque muitas vezes eu, como RH ou como um expert em treinamento dentro da empresa, eu acabo compreendendo alguns ambientes e verificando quais são os pontos que eu gostaria de trabalhar naquela equipe.
Mas acho que um assessment bem feito, né? Uma entrevista de aculturamento, uma conversa com os participantes, para a gente poder compreender efetivamente. Agora, vamos pegar um ponto, por exemplo, que é muito comum nas empresas, que é comunicação. Tá. As empresas adoram, vamos trabalhar a comunicação. Qual é a nota que nós, participantes do treinamento, daríamos para nós mesmos em comunicação? Para nós, integrantes da equipe. Então, deixa as pessoas responderem. Vamos dizer que a média de 1 a 10, né, tenha dado lá 7. Aí a gente vai estar vendo? Tem 3 pontos para melhorar. E esquece que já construiu de 1 a 7. É verdade. Então, de 1 a 7, o que nós já fizemos de bom aqui? Quando a gente está falando de treinamento, nós estamos falando de treinar as capacidades que possivelmente a gente já tenha para agregar novas capacidades, competências, habilidades aqui, né? Eu não estou falando aqui muitas vezes de capacitar, porque treinar eu já tenho, deixa eu treinar repetidamente. Aqui a gente usa treinamento para tudo, É verdade. né? Quando eu tenho capacitação, as pessoas ainda não sabem, deixa eu trazer elementos para que elas possam agregar isso ao seu portfólio pessoal, né? E até da equipe. Agora, essa análise do que a gente já faz bem, muitas vezes passa despercebida. Com certeza. E a gente fica olhando lá para o 7 para chegar no 10. E, gente, desculpe, não vai chegar no 10 nunca. Né? As empresas que são, né, que ficam desconfortáveis, né, que querem se movimentar, o 10 não vem nunca. E as equipes também, né? O 10 é sempre algo a ser perseguido. Mas vamos olhar o que a gente já construiu. Vamos parar um pouco, e eu vejo muito pouco isso nas empresas hoje, a gente reservar momentos para fazer uma troca de boas práticas. O que nós fizemos bem na última semana, na última quinzena, no último mês, no último bimestre? Vamos anotando aqui, porque a gente pode... E, às vezes, numa dessas, uma pessoa dá uma ideia e o outro fala, rapaz, não tinha pensado nisso. Uma boa ideia essa sua, e eu nunca tinha colocado isso em prática. Então, assim, Vivi, eu acho que cada vez mais momentos para a gente conversar, momentos para a gente trocar de boas práticas, entender que nós já estamos construindo, a não ser que a nossa nota seja 1. Eu digo que 0 nunca é, né? Porque a gente já tem pelo menos um passinho. Se a gente olhou para aquilo, já é nota 1. É verdade. Mas vamos dar uma olhada nisso, vamos construir, vamos entender o que a gente já fez bom, porque tem alguma coisa funcionando, a empresa está de pé, a empresa está funcionando, a empresa está indo mesmo com possíveis dificuldades ou não, né? Possíveis dificuldades dentro dos grupos, mas eu estou construindo. Sim, sim. É muita abordagem da psicologia positiva, né? Positiva, exato. É olhar um pouco mais para o que a gente está fazendo de positivo e ver o que dá. Com essa visão mais positiva, a gente tem mais soluções. É isso que eu tenho aprendido. Quando a gente tem a visão mais positiva sobre as coisas, quando eu estou mais positiva, eu consigo olhar os meus problemas com um pouco mais de clareza para resolver os problemas. Não é que eles não existem, eles existem. Claro. Mas o meu estado mental me ajuda a resolver esses problemas com mais clareza. Sim. Isso na empresa também. Deixa eu olhar, e aí eu digo a importância da liderança, né? Cada vez mais, fantástica atenção às pessoas, não é vigiar, não é? Bonito isso. Eu brinco sempre que é o seguinte, né? Eu moro em São Paulo, né? Em São Paulo você tem lá 25 de março, né? Sim. E a 25 de março, às vezes você vai fazer compras lá, eu adoro aquela movimentação, aquela bagunça, acho sensacional, né? E aí eu vou até a 25 de março, vem o vendedor lá de pendrive, né? Ele fica atrás de você, olha o pendrive, né? Você vai no banheiro, o cara está atrás, olha o pendrive, né? Não é assim na empresa, né? Feedback. Não, feedback é alguma coisa, é uma ferramenta para você usar quando for equilibrado, quando for justo, para desenvolver a carreira das pessoas. Então, quando eu estou olhando para essa equipe, quando eu estou olhando para aquilo que ela está fazendo, quando eu estou olhando para as pessoas, eu estou ajudando as pessoas a construírem, a ir adiante. Agora, a liderança, ter esta fantástica atenção, não é ficar observando, né, vigiando, colocar câmera, não é isso. É prestar atenção como é que as pessoas reagem diante das mais diversas situações. Né? Diante, por exemplo, de uma situação de pressão, como é que essa pessoa reage? Como é que o meu grupo reage? Marcelo, mas eu tenho 200 pessoas sob a minha responsabilidade, na minha liderança. Legal, você deve ter gente que está abaixo de você na linha hierárquica que pode olhar para as outras pessoas, pode orientar, pode ajudar. Né? O que a gente não precisa hoje dentro das companhias, na minha visão, é ficar caçando erro o tempo inteiro. Pegar as pessoas fazendo coisa errada, porque o erro acontece. Vai acontecer. Eu acordo todos os dias, Vivi, com a seguinte certeza. Alguma coisa vai mudar e algum erro eu vou cometer. A única questão aqui deixa eu corrigir esse erro, identificar,
corrigir o mais rápido possível e me certificar de que esse erro eu não vou cometer novamente. Agora, a primeira coisa quando acontece em boa parte das companhias é acontecer um erro, assim, quem foi? Quem fez? Né? E ao invés de olhar, vamos ver qual que é a solução, qual é a questão. Eu vejo que tem muita gente olhando para essa coisa da gente corrigir, mas ainda há uma cultura muito forte dessa questão de ficar procurando o quem, né? Do erro. Né? E a gente tem que procurar o quem nos ajuda a construir os próximos passos para que a gente atinja os objetivos que a gente deseja. Sim, a gente tem que lembrar que esse tipo de gestão é do século passado, né? Literalmente do século passado. É do século passado, mas é muito presente. Sim, muito isso, presente. mas o gestor, a pessoa que está assistindo a gente, que está ainda com essa fórmula de gestão e se acha super moderno com seu super iPhone, meu amigo, você está fazendo uma gestão do século passado, que é essa do controle, do comando. Eu vou comandar e vou ver se está, né, e controlar para ver se você está fazendo. A gente já falou aqui em outros podcasts que a gente tem software que vai fazer isso. A gente não vai mais precisar de você para fazer isso se você for fazer só isso. Então, é isso que você falou, achei tão bonito, a fantástica atenção às pessoas, é a nova função do líder. Sabe o que é? Você tem uma coisa assim também. Qual que é a pergunta? A pergunta que a gente faz normalmente é assim, o que e como nós vamos fazer o resultado, né? E eu digo, né, tem o Simon Sinek, que eu adoro e tal, já tive com o Simon Sinek, inclusive, Nossa, e ele que falando do porquê, e eu acho super legal, que a gente tem que investigar. Tem um livro, vários livros e tal, que a gente tem que investigar o porquê. Mas acho que a gente tem que agregar a isso o quem. Né? Eu estava lembrando ontem, ainda estava lendo esses dias a respeito do Michael Jordan, né? Saiu o filme dele um pouco tempo atrás, o Air, né? E o Michael Jordan é um cara espetacular, o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? Mas ele não foi feliz, por exemplo, no time dele nas primeiras 7 temporadas que ele disputou. Depois que foram descobrir, né? Veio Scott Pippen, vieram mais outros 2 jogadores para compor junto com o Michael Jordan. E o Jordan começou a se sair melhor, e a equipe começou a sair melhor, e começaram a ganhar os campeonatos, né? As temporadas da NBA. Então, a pergunta que a gente deve fazer é quem? Quem é que vai fazer junto? Quem é que vai estar ao nosso lado? Quais são as potencialidades? Quais são as potencialidades complementares? Porque não dá para o líder hoje acreditar que ele é o super-herói que ele era no século passado, né? Acreditava. E tem muita gente que acha ainda, que acredita que é o super-herói, que tem que ter resposta para tudo, que tem que saber tudo. Gente, a gente abriu um site hoje de um jornal, tem mais conhecimento do que tinha no ano inteiro. No ano inteiro. Década de 1900 e sei lá. Guaraná com rolha, né? Eu não sei direito, não sou dessa época, eu já sou dessa coisa mais tecnológica. Ô Marcelo, quando você está falando dessa equipe, eu estou imaginando que você coloca aqui, né, que você trabalha, que você treina equipes de alto impacto. O que ela tem a ver com alta performance? É a mesma coisa, basicamente. Tá. Só que o alto impacto, a que eu me refiro, é a pessoa olhar para todas as suas energias que a gente tem dentro da equipe, dentro de todos os seus talentos, é fazer um diagnóstico mais preciso e ter a liberdade de se comunicar livremente. A alta performance, muitas vezes, você está ligado única e exclusivamente ao resultado, que é importante, Vivi, porque no final do dia, o que vai contar é o resultado. Se não tiver resultado, já era. Nenhuma liderança sobrevive à falta de resultados. Mas como é que eu faço isso de maneira consistente, traçando alguns passos anteriores para eu chegar nesse resultado, para falar, fizemos um caminho juntos aqui. E aí eu preciso ter maturidade emocional. Aí eu preciso construir. Não achar, né, que tem dentro da equipe, por exemplo, alguém que é dono da verdade, porque isso acontece muito, né? Eu sou o proprietário da verdade, é só a minha verdade que importa. Não, vamos discutir sobre isso e eu tenho o direito de atacar a sua ideia e você tem direito de atacar a minha. O que não pode haver é ataque pessoal. Né? Sim. Então, eu não tenho a obrigação de concordar com você. E eu acho que aí nós começamos a construir as equipes de alto impacto. Que deixa eu fazer uma construção diária de confiança, deixa eu olhar para os conflitos de maneira positiva, deixa eu construir comprometimento que leva ao engajamento, que traz ao senso de dono e que me permite ter resultados de forma mais consistente. Mas essa maturidade se faz na base, na construção de confiança e principalmente no conflito de maneira positiva. Qual que é a diferença entre um e outro?
No conflito positivo, você ataca a ideia. No conflito negativo, que vira confronto, você ataca a pessoa. Sim. E, infelizmente, hoje nas nossas redes sociais, os exemplos são péssimos, né? Quer dizer, as pessoas não têm direito à sua opinião sem serem ofendidas Sim. pessoalmente. Sim. E, muito possivelmente, né, e em grande parte das equipes que a gente vê, isso acaba sendo arrastado para dentro das empresas, né? Sim. Do dia a dia. É verdade. Dentro dessa equipe de alto impacto, Marcelo, como que a gente trabalha a competição? Eu acho que de uma maneira saudável. Nós estamos buscando resultado? Estamos buscando resultado. Como é que eu observo aqui quais são os melhores talentos? Eu preciso aqui, Vivi, fazer um trabalho que normalmente é o que a gente faz com as equipes, deixa eu distanciar um pouquinho o meu ego. Eu sei que em alguns momentos eu vou ficar com raiva, eu sei que em alguns momentos eu vou me emocionar positivo ou negativamente, mas deixa eu entender o que é maior do que o meu umbigo e o seu. Então, o direcionador aí são os nossos valores, a nossa missão e, fundamentalmente, a nossa visão, que entra um pouco no porquê lá do Simon Sinek. Onde é que eu quero chegar? Então, é você chegar, fazendo uma analogia aqui de uma maneira bem simples, né? Eu tenho uma cozinha em casa que eu gostaria de reformar. Então, você olha para aquela cozinha e fala assim, eu gostaria que fosse uma pia assim, que fosse uma bancada assim, que fosse um armário assim, assado. Você tem uma visão de futuro. Eu estou olhando lá na frente. Como é que a gente vê a nossa equipe daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano? Como é que a gente vê essa equipe atuando e trabalhando juntas? Quantos exemplos nós temos no esporte, por exemplo, de equipes que os valores individuais até não se destacam tanto porque o coletivo é mais importante? E quantas equipes a gente vê destruídas porque foca única e exclusivamente numa pessoa só de grande performance? Acabei de dar o exemplo do Michael Jordan, né? Que só se tornou multicampeão da NBA, o melhor jogador do mundo, vamos dizer, pela cumplicidade dos seus companheiros de time. Então, as equipes de alta performance trabalham fundamentalmente na sua maturidade emocional, nos aspectos em que a gente precisa identificar. Tem alguém na minha equipe que quer ser o dono da verdade. É complicado, deixa eu conversar um pouquinho, vamos olhar, vamos dar feedback, vamos trazer, né? Isso é mais, vamos dizer, seria mais fácil da gente fazer até nas empresas .com, né? Porque nas .org é um pouco mais difícil, né? Porque aí a gente tem muito líder junto, a gente tem muitas pessoas, então nós precisamos conversar mais, entender e muitas vezes são trabalhos até voluntários, né? Que a gente precisa compreender qual que é o grande espectro, qual que é a grande visão, onde é que a gente quer chegar. Isso não quer dizer que a gente vai se amar o tempo inteiro. Isso não quer dizer que a gente vai se dar bem o tempo inteiro. Isso não quer dizer que a gente precisa fazer determinadas coisas em função do que o outro está fazendo. Isso quer dizer que a gente precisa ter a maturidade de compreender que às vezes eu vou tomar decisões difíceis, às vezes eu vou ser mais franco, às vezes eu vou trazer uma palavra mais dura, mas que faz parte também daquele contexto. As equipes que se destacam efetivamente são essas, né? Que olham para essa maturidade emocional. Você acha, Marcelo, que... Vou te dar um exemplo. Eu sei de algumas empresas que normalmente dão o PPR só para os talentos. Aí você está dentro de uma equipe e você, líder, identificou que você tem 2 talentos. E o restante não é talento. E aí você dá PPR para isso, para essas pessoas. Não dá para o restante. Como é que essa equipe vai ser uma equipe de alto desempenho e alto impacto? Eu vou te dar um gráfico, né? Que vamos fazer ele mentalmente. Esse gráfico aqui, como é que ele leva aos resultados, né? E de que forma a gente pode trazer isso à disposição de todo o grupo. Então, é uma rodinha, onde num quarto dessa roda a gente vai colocar aqui clareza. Tá bom. Todas as pessoas precisam estar informadas do que é, por exemplo, ser talento para nós. Quais são as habilidades, o que é que a gente entrega, quais são as nossas entregas, o que coloca à disposição da equipe. Então, isso precisa estar claro. E nós temos uma geração agora que está entrando no mercado de trabalho, que é uma geração que privilegia a transparência. E quando eu estou falando de clareza, estou falando de que nós precisamos informar essas pessoas quais são essas características e competências que levam a liderança a entender que aquilo é talento, né? Que aquilo representa o talento. Então, essa clareza precisa estar importante. Tá. O outro quarto de baixo aqui é como é que eu comunico essa clareza.
Quais são os meios, né, eletrônicos? Qual é o instrumental, o ferramental que eu uso para comunicar essa clareza? E-mail, WhatsApp, reunião, quadro, televisão, gestão à vista, enfim, todas as ferramentas que a gente tem dentro da empresa. O outro quarto aí seria reforçar a clareza. Nossa, Marcelo, é muita clareza. E isso é uma prática que a gente tem que fazer numa equipe como essa o tempo inteiro. A clareza aqui é o reforço diário da clareza. O óbvio não existe. O óbvio só é óbvio para quem tem aquela informação ou tem aquele conhecimento. Então, nós temos que trabalhar nisso constantemente. Eu digo sempre que a ferramenta mais útil que a gente tem é a paráfrase, né? Que o nome é complicado, mas é facinho de fazer. A pessoa te traz a informação, eu como líder, a pessoa me traz a informação, deixa eu ver se eu entendi. Eu troco nas minhas palavras. Eu dou alguma informação, né? Repete nas suas palavras o que você entendeu daquilo que eu estou te trazendo. Então, a paráfrase é super útil nesse reforço de clareza. E aí eu tenho que definir a equipe coesa, que é o último quarto aí. O que representa que essa equipe é uma equipe coesa, que está trabalhando para os mesmos objetivos, que está fazendo essa construção e tendo, lógico, como base a clareza, a comunicação da clareza, o reforço, a equipe coesa. Isso vai girar. É uma coisa dinâmica, né? Agora, o talento... eu como líder identifiquei 2 talentos. Quais foram? Quais são os critérios? Por que é talento? Né? Por que eu estou justificando, eu estou pagando alguma coisa a mais? Isso é uma coisa que precisa estar acessível a todas as pessoas. Eu também quero ser talento. Sim. Né? Desculpe. Não, tá bom. Aqui, assim, tá um pouco assim, um pouco te corta, um pouco você me corta, não tem problema. Ô, Marcelo, mas você não acha que isso pode impactar na cooperação entre eles? Claro que pode. Eu acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar a clareza. Cada vez mais a gente precisa lidar com perguntas difíceis. Então, isso é uma coisa, né, das equipes de alto impacto. Será que a gente está predisposto a responder todas as perguntas ou está se esquivando de alguma delas? Será que a gente está se escondendo de algumas perguntas que, porventura, a gente deixa do jeito que está bom assim, a coisa está acontecendo, a gente está entregando, está bom assim. Eu digo, Vivi, aqui não está nenhuma base... vamos dizer, de pesquisa. Né? Eu até pretendo fazer essa pesquisa um dia, mas eu tenho quase certeza que esta falta dessas perguntas difíceis, dessa conversa cada vez mais e às vezes mais profunda, né, a caminho da maturidade emocional, ela impacta de 10% a 15% na lucratividade da empresa. Nossa. Porque as pessoas não conversam, porque estou me escondendo das perguntas. Não, a minha verdade é a verdade absoluta. Quer dizer, eu não tenho ainda, não descobri ainda uma maneira de fazer a leitura do que você está passando na sua cabeça. Né? Aí dentro, né? Qual é o seu processo mental aí? Não consigo adivinhar. E muitos líderes acreditam que é isso. Você tem que entrar na minha cabeça, tinha que ter adivinhado. Por que você não fez X, Y, Z? Porque ninguém me falou, porque eu nunca soube disso. Mas isso é óbvio, não é? Né? Aí estava na minha cabeça, mas você não me contou. E aí a gente começa a entender o quanto a gente precisa ser transparente. Alguns líderes se incomodam com isso. De virar, Marcelo, mas eu preciso ficar dando satisfação o tempo inteiro. Não é dar satisfação, é dar clareza, transparência, o seu processo de pensamento, a sua tomada de decisão. E eu como líder, né? E aí estou falando aqui, obviamente, de posição hierárquica dentro de uma companhia. Eu tenho o direito de virar para a minha equipe, para as pessoas com as quais eu trabalho e dizer o seguinte, eu quero que faça assim porque eu quero que faça assim. Tá. 1 ou 2 vezes por ano. O problema é quando você faz isso 1 ou 2 vezes por hora. Por dia. E aí você tira a autenticidade, você tira a autonomia, você tira a criatividade, você tira a possibilidade de inovação das pessoas. Né? E aí todo mundo fica se sentindo o quê? O estagiário que acaba de entrar na empresa e que as pessoas viram para ele e falam assim, você tem um grande desafio aqui, qual é? Tirar cópias. Então está aqui a máquina copiadora ou imprimir documentos. Né? Você pega no seu e-mail e imprime. Que desafio. Ele nem sabe como faz, tá? Porque ele acabou de se formar. Fala, como assim? Esse papel? Aí o cara fala, primeira vez, né? Que ele foi lá e fez. Tá bom, fez uma vez, aprendeu. O desafio já foi. Qual que é o próximo desafio? As pessoas são movidas a desafios, estejam elas em que nível estiverem. Senão para. Sim. Né? Eu lembro sempre do meu pai. Meu pai adorava pescar. Né? Meu pai trabalhou no Banco do Brasil mais de 30 anos e ele falava assim, quando eu me aposentar, eu vou pescar.
Então, tá bom, quando ele aposentou, ele foi fazer aquilo que ele, né, adorava o tempo inteiro, que era pescar. E foi pescar. Né? Obviamente uma outra época, né, um outro tempo. Mas aí ele fala, bom, parei. Né? O meu desafio qual que é? Pegar um peixe maior a cada dia. E tá bom também, mas é um desafio, né? Está impulsionando ali. Agora, dentro das empresas, o que é? O estagiário aprendeu a tirar cópia, né? Aprendeu a imprimir documentos. E qual que é o próximo? Porque isso ele vai aprender rapidinho. Se já não vier sabendo. Né? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Porque se eu não dou o desafio, se eu não dou o senso de pertencimento, se eu não dou o reconhecimento, as pessoas saem. Não engaja, né? E aí fica lá dentro, assim, né? As pessoas reclamando. Nossa, como essa molecada, né? Eu ouço muito isso. A molecada adora trocar de emprego. Nós temos que arrumar a maneira de reter. Esquece, porque reter é um desejo da empresa, não é do funcionário. Você só vai reter o cara lá dentro se você criar boas práticas, se você der a ele senso de pertencimento, se você explicar por que ele é importante. Antigamente, né, eu lembro sempre do Charlie Chaplin. E porque a tarefa também é importante. Exatamente. Então, eu lembro do Charlie Chaplin lá, as pessoas ficavam, né, apertando parafuso. Hoje você tem gente que continua apertando parafuso, né, para dar qualidade, para poder fazer boas entregas. A diferença é que eu, como líder, tenho que chegar lá e falar por que ele está apertando aquele parafuso, qual que vai ser a entrega, qual que é a importância daquilo para a empresa. É verdade. Eu vou te dar um exemplo simples. Como é que a gente esquece? E aí até uma provocação, né, para quem está nos assistindo. Quantas vezes você chegou na empresa e foi até a pessoa que fez o café, não importa quem seja, e falou para ela que o café dela estava bom aquele dia? Muito possivelmente você vai falar se o café estiver frio. É verdade. Né? Quantas vezes você chegou para alguém, por exemplo, que faz a limpeza, né, da entrada, da recepção, dos banheiros, do que quer que seja, do seu local de trabalho e falou para ela, olha, obrigado por você ter proporcionado um ambiente mais legal para a gente. Não, você vai lembrar da pessoa quando o banheiro está sujo, né, ou quando faltou papel. Então, eu acho que isso é uma prática de você perceber o seguinte, ter na cabeça, na mente, a seguinte pergunta: qual vai ser o meu papel quando os robôs fizerem tudo? Porque eles vão fazer tudo. Está aí a inteligência artificial, que está nos mostrando que, né, só vai aprimorar. Sim. Eu acredito até que daqui a algum tempo substitui a internet como a gente conhece, completamente diferente. Né? Mas nós vamos precisar cada vez mais cuidar um do outro. Né? Vai cuidar do quê? Vamos cuidar das emoções, cuidar das potencialidades, cuidar, né, enfim, das necessidades, né? Cuidar da emoção. Enfim, acho que é isso, basicamente, sabe? É o olhar para a gente se reconhecer quando merecer ser reconhecido, corrigir quando merecer ser corrigido, né? E, numa equipe de alto impacto, que este trânsito de comunicação seja mais rápido. Eu treino equipes hoje, Vivi, em que as pessoas falam assim, vamos dar um feedback? Vou te dar um feedback. A pessoa fala, legal. Aonde? Ali no café? No café, vamos tomar um café, vamos... Né? Hoje, a maioria das empresas, outra provocação, na sua empresa, a pessoa passa assim, você é o líder da empresa, a pessoa passa 11 horas da manhã por você no corredor, você chama ela e fala assim, olha, 4 horas da tarde na minha sala que eu preciso falar com você. Acabou, gente, a pessoa nem almoça. Você entende? Aí você fala assim, olha como é que a gente encara o feedback. E o feedback, com certeza. Vivi, o feedback é o ato de amor. Pode até parecer pedante isso que eu estou falando, que muita gente fala, nossa, amor dentro da empresa e tal, né? Pode substituir por paixão, né? É um ato onde você fala assim, se eu vou corrigir alguém, a minha intenção não é positiva de corrigir? Com certeza. Se eu vou reforçar alguém que, né, tá fazendo alguma coisa boa, também não é positiva? Então a intenção do feedback tem que ser positiva. E a gente tem apelidos não mencionáveis aqui no podcast para feedback, né? Enfim, então... E se o RH for na sala desse líder nesse meio período, acabou, gente. Não, e sabe o que eu vejo muito ainda, assim, né? Precisa ter um feedback. Passa lá no RH. Gente. Né? Gente, a gestão de pessoas não é com RH. Vamos tirar essa frase da empresa, passa no RH. Gente, vamos acabar com essa frase. Hashtag... Passa no RH, né? Não passa no RH. Hashtag não passa no RH é a nossa trend aí de hoje. O RH, o que é o RH? Eu digo sempre, né? O RH é aquele que vai te dar a contribuição para uma ferramenta,
para um olhar sistêmico, para um olhar estratégico, para dados importantes, vai auxiliar ao lidar, talvez, com questões mais complicadas, quando diz respeito à necessidade das pessoas. Ele é a pessoa, né, vamos dizer, é a área que vai te dar esse suporte. Ele não é a área que vai fazer gestão. Com Né? certeza. Passa lá que o RH vai te dar um feedback. Passa lá que vai falar, não vai. A gestão de pessoas não é com a RH, não. Né? RH precisa dar o suporte, vai dar. E tem uma coisa que eu tenho percebido muito, que é assim, algum tempo atrás, o RH, ele orbitava a mesa, né? Então está aqui a mesa da diretoria e o RH ficava em volta soprando, né, no ouvido das pessoas para elas falarem na mesa. Hoje em dia você vê muito o RH já, dá licença, o meu lugar é aqui. Deixa eu sentar aqui na mesa, porque as pessoas fazem parte desse processo, se vocês ainda não perceberam. Né? É muito engraçado isso, Marcelo, porque a gente já até falou aqui. Hoje todo mundo pode ter a mesma tecnologia, os mesmos softwares, os mesmos computadores. Antigamente isso podia ser um diferencial. Hoje não é mais. Então, o que faz diferença são as cabeças das pessoas que estão na sua empresa. Então, se você não cuidar dessas cabeças, e a gente fala das emoções, que você falou agora há pouco, o nosso diferencial, a saúde de cada colaborador é a saúde da empresa. Então, como eu estou olhando para isso, como eu estou olhando para a saúde mental, como eu estou olhando para as emoções. Mas eu fiz esse gancho aqui. Você me falou como o RH deveria ser. Isso agora que você acabou de falar. Mas como o RH hoje, você tem visto o RH? Eu acho que ele tem procurado muito esse lugar. Legal. Sabe, de sentar à mesa e de falar, deixa eu ajudar. Muitas empresas ainda, até de menor porte, né, ainda tem departamento pessoal. Sim. Né, que vão cuidar das folhas e tal, do processual do RH. Mas eu vejo até, porque batendo algumas empresas de menor porte, 100, 200 funcionários, né, 50 funcionários, as pessoas falaram assim, a gente queria ter um RH mais estratégico. E muitas vezes a empresa não tem como contratar isso e acaba contratando serviços que podem auxiliar ali. Né? Então, eu vejo que tem essa preocupação, sabe? Acho que os RHs, obviamente, das empresas maiores têm mais braços também para ter essa contribuição, mas estão sempre preocupados. Como é que eu, RH, contribuo, por exemplo, para uma mudança de cultura dentro da empresa? Como é que eu, RH, contribuo para o desenvolvimento de liderança? Como é que eu fico antenado? Né? Desculpe estar usando tudo aqui no masculino, mas né, só Não, porque a gente é mais fácil da gente exemplificar. Mas como é que eu fico mais atenta a tudo aquilo que a gente está fazendo no dia a dia? Então, acho que tem sido, sim, uma preocupação, né? Quer evoluir cada vez mais, quer treinar, quer aprender, né? E está em busca disso. Né? Anualmente, eu vou 1 ou 2 vezes para o exterior para poder também olhar um pouco para o que as pessoas estão fazendo lá, até para poder trazer e contribuir aqui. E eu vejo que os RHs estão buscando isso, bastante. Legal. Bastante. Aqui mesmo no Brasil. Aqui mesmo no Brasil e até fora do Brasil. Tá. E o que você tem visto de tendências? E assim, a gente foi no CONAR, né? A gente aqui, o pessoal da Best Homenagens foi, do canal do Projeto Humanize também. E a gente esteve lá e tem muita solução. Inclusive, o que me surpreendeu foram as soluções em saúde mental. Bastante solução de saúde mental, de mindfulness, de suporte, de bastante coisa, assim, que é uma novidade nos últimos anos, né? Faz tempo também que eu não ia, né? Eu fui esse ano, mas faz tempo que eu não ia. Então, eu vejo também que tem essa tendência aí, realmente, do cuidado com a cabeça das pessoas, com o ser sistêmico que são as pessoas. E o que mais? Eu acho que esse cuidado se estende, por exemplo, ao ambiente de trabalho. Quer dizer, como é que eu permeio aqui na minha equipe, no meu grupo, na minha empresa, um bom ambiente de trabalho? Então, vou te contar uma historinha que aconteceu comigo recentemente. Eu estava numa empresa grande, 12 mil funcionários, e o CEO da minha empresa, o CEO desta empresa, me chamou e falou assim, Marcelo, eu tenho uma dificuldade enorme em lidar com a diversidade de orientação sexual. Tenho muita dificuldade, eu tenho 68 anos, até jovem, mas né, assumiu. Eu falei, bom, e aí, o que você quer fazer? Né? Ele olhou para mim e falou assim, eu não queria que tivesse. Eu falei, bom, mas nós estamos em 2023, né? As pessoas estão mais livres para poder fazer as suas escolhas de qualquer natureza. Então, é uma coisa com a qual você vai ter que conviver, quer queira ou não. Né? Ele falou assim,
para mim é difícil, que eu tenho que mudar um modelo, né? Eu falei, eu sei. Sim. Para muitas pessoas é difícil. Nós estamos falando de uma mudança cultural Sim. e, às vezes, até uma mudança intrínseca dessa pessoa. Falei, olha, mas eu quero aprender. Falei, bom... Isso já é maravilhoso. Aí uma pessoa de 68 anos, com 12 mil funcionários, me dizer que quer aprender. Eu falei, bom, eu vou procurar as alternativas. E comecei, dentro da empresa, a procurar alguém que pudesse fazer uma mentoria reversa ali. E aí encontrei uma pessoa, e falei com ela, ela falou, de jeito nenhum que eu vou lá. Porque se eu for e ele descobrir que eu sou casada com uma outra pessoa aqui da empresa, Entendi. ele vai me mandar embora. Isso aqui não é tolerado aqui. Então, veja a insegurança psicológica que permeou para todos os níveis da empresa. E aí eu me assegurei, 3 meses de trabalho, me assegurei que aquilo não iria acontecer, que essa demissão não iria acontecer. E ela topou, né? A pessoa topou e nós fomos conversar com ele. Chegamos para a conversa, ele assim, ainda sem saber muito como atuar, e começaram a conversar. Ela apresentou, né, a pessoa com a qual ela vive, e aí começaram a conversar. E assim, Vivi, depois de 7, 8 meses de trabalho e de conversas, o clima da empresa mudou. Que da coisa. empresa. Quer dizer, você perceber isso numa empresa de 12 mil colaboradores, que muda em função do olhar de um CEO que pretendeu dar um passo e que foi ajudado pelos próprios colaboradores, por pessoas do quadro da empresa, você percebe que o clima muda. E a segurança aumenta. E as pessoas começam a perder o receio de serem elas mesmas. E o que eu preciso ajudar dentro da empresa é ajudar as pessoas a serem elas mesmas aqui dentro, né? Ah, Marcelo, mas olha, né? Eu vejo, por exemplo, né? Gente da minha família às vezes fala, olha aqui, né? Esse negócio de piercing aqui, piercing aqui, piercing... Tá bom, mas é uma escolha da pessoa, é piercing aqui, piercing ali, é tatuagem, é tudo aquilo que talvez outras gerações não convivessem tanto, mas deixa as pessoas se expressarem. É tão legal que eu começo a entender, talvez, qual que é a filosofia de vida, qual que é a maneira com a qual ela pensa, qual é a maneira com talvez ela vá agir diante de alguns desafios ou pressões dentro da empresa. Eu começo a conhecer as pessoas, eu começo a ter transparência de quem elas são e começo a saber com quem que eu posso contar nos mais diversos momentos, Sim. até para fazer uma mentoria reversa. Sim. Né? Então, E é mais do que isso, né, Marcelo? Às vezes as pessoas pensam, é porque ele... por que ele tem que ser quem é? Eu tenho coisas que eu não trago para o escritório. A gente ouve algumas dessas... tem coisas que eu não falo aqui, tem coisas que... Mas é mais do que ser quem te permite criar, te permite inovar, te permite soltar tudo que você tem ali, se sentir seguro para levantar a mão e dar uma ideia maluca, que talvez seja maluca no primeiro momento e depois não. Então, quando a gente dá essa liberdade para a pessoa ser quem se é, a gente está trazendo, gente, outros benefícios juntos, outros ganhos juntos. Não é só porque ela quer usar aquele cabelo, aquela roupa. É muito maior do que isso, né, Marcelo? É muito maior porque assim, né, Vivi? O que é certo? Né? Não tem o que é certo. Depende tem o que do é ponto de certo, vista. depende do ponto de vista, depende da pessoa. Para mim, o certo é que todas as pessoas que trabalham, por exemplo, te dar um exemplo aqui, no mercado financeiro, têm que usar terno e gravata. Tá bom, é um modelo que a gente criou e que muitas vezes a gente tem esse modelo e às vezes nem é mais assim. Sim. Né? Mas é compreender que o certo e o errado depende muito da nossa compreensão daquele momento. Por que o certo sou eu? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, Marcelo, nem todo mundo pode ser líder. Eu falei, tudo bem, por quê? Não, porque você vê, eu tenho essas habilidades e tal, mas você tem essas. Não, então o que te garante que você pode ser líder? Né? O que te garante que você, numa outra gestão, numa outra empresa, num outro cenário, você possa ser líder? Às vezes não pode. Então, pensando nesse ponto, né? Pode ser líder se você quiser desenvolver, se quiser olhar, se quiser trazer outras pessoas para te complementar. Então, essa coisa do certo e errado, às vezes eu ainda fico, né, pensando. É claro que você tem coisas que são certas e erradas quando a gente está falando de valores, quando a gente está falando de ética, quando a gente está falando, né, de ações que eu vou ter.
Mas eu não posso falar que está certo e está errado se a pessoa quer usar o cabelo colorido. Sim. É uma visão dela, é a maneira dela se expressar, é a maneira dela ver o mundo, é a maneira como ela quer que o mundo a veja. Deixa eu permitir, né? E se eu não permito, ela não está integralmente lá na empresa. Se ela não está integralmente, ela não colabora integralmente com a empresa. Eu não tenho dúvida, né? Mais uma vez, repetindo para você, que talvez reforce isso, essa nossa conversa. As pessoas, quando não têm a permissão de serem elas mesmas, impacta diretamente na lucratividade da empresa, Sim. impacta diretamente no desempenho, impacta na performance e, obviamente, nos resultados. E no Sim. nível de desejo de estar ali, de trazer o seu melhor. Sim, exatamente. Né? As pessoas saem de casa falando assim, será que eu vou levar o meu melhor ou eu vou só cumprir tabela para receber lá o meu salário no final do mês? E as pesquisas estão indicando isso, né? Que as pessoas estão saindo de casa para receber o seu salário, Sim. diminui todos os níveis, né? De tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse dentro da empresa. Sim, né? sim. E um outro dado que é relevante aqui é entender que a liderança, as pessoas se demitem dos seus líderes e não da empresa. Com Então, certeza. o cara sai da empresa falando assim, Com certeza. trabalhar naquela empresa é bom, mas para aquela bruxa, para aquele demônio, né, eu tô fora, não quero passar mais por isso na minha vida, eu não preciso disso. É super real. Né? Então, as pessoas, e essa é uma pesquisa que vem sendo feita repetidamente, e repetidamente a gente tem esse número. Sim, é verdade. Há pouquinho tempo atrás, eu fiz um processo de seleção para uma posição, e aí a pessoa falou assim, mas é para trabalhar em que equipe? Na equipe tal, da não sei quem, ou da Mariazinha ou da Joaninha? Aí eu falei, ela, não, da Joaninha eu vou, da Mariazinha eu não vou. Olha que loucura. É muito real, né? É muito real. É muito real. E tudo, né? Vai impactando diretamente no desempenho das pessoas. As pessoas falam, cara, eu vou fazer aquilo que se espera de mim. Tá bom. Você vai fazer aquilo que se espera de você, tá bom. E quando que você vai superar? Aqui nessa empresa não tem, não preciso superar. Aqui é só entregar porque eu não sou reconhecida. Eu não sou reconhecido. Né? Então não vou me superar, tá bom demais. Aí você ouve uma frase assim, que para mim é deprimente, eles falam assim, pelo que eles me pagam, tá bom demais. E a gente ouve. Né? E aí você falaria o que para essa pessoa? Olha, eu falaria que a gente precisaria conversar mais, obviamente. Acho que sempre a solução está na reunião, né, de olhares, de diferença de olhares, de respeito a isso, mas efetivamente o quanto você quer se destacar. Porque se cumprir no só tabela, muito possivelmente você não vai se destacar. Depois não dá para reclamar que eu não estou lá incluída lá na lista de talentos. Né? Entendi. Agora, você sai de casa para dar o seu melhor, para fazer aquilo que única e exclusivamente esperam de você, o que você deseja também. Então, tem essa coisa do autoconhecimento também, do meu olhar, né, e tal, e até do meu nível de provocação. O que o profissional não pode perder, Vivi, é, primeiro, a questão de se provocar. A si mesmo, deixa eu olhar e deixa eu ver como é que eu me provoco e me desafio. O segundo, vou me atrever a dizer uma coisa aqui, é você desrespeitar respeitosamente. Eu não preciso desrespeitar ninguém pessoalmente, mas eu não preciso concordar com tudo dentro da empresa. Então, se eu estou dentro do processo, se eu estou pensando, deixa eu também desrespeitar, né? Deixa eu também desafiar quem está acima, porque quem está acima de mim é ser humano também e se esquece das coisas. Sim. Também tem suas tristezas, também tem suas frustrações, né? Então, deixa, muitas vezes, eu lembrar essa pessoa. E aí, quanto mais desapegado eu tiver, né, do meu ego, ou do que quer que seja dentro do meu dia a dia, mais afeito a grandes realizações eu tenho, né, eu terei possibilidade. Bater no peito e dizer, né, que eu sou o chefe, eu sou o líder, não precisa estar lá, todo mundo já sabe. Né? Eu sou o diretor, eu sou o vice-presidente, eu sou o presidente, então não precisa. Né? Você me respeite. Acho que tem essa é uma frase que assim, né, você exigiu respeito. O respeito tem que ser concedido até pela maneira como você atua. Né? Eu respeito efetivamente, muitas vezes, muitas posições, né? muitas pessoas, procuro tratar da melhor maneira possível. Né? E aí estou dizendo do profissional atuando. Procuro tratar as pessoas da melhor maneira possível, mas eu não posso deixar de fazer perguntas que desafiem também, independente da posição. Né? E às vezes até uma pergunta, você fala, mas você está fazendo essa pergunta para mim, que sou, né, o vice-presidente, que sou o diretor? Estou fazendo. E aí um direito se eu responder ou não. Perfeito.
Eu acho que esse desrespeito respeitoso, né, que na verdade, eu poderia trocar por desafio, né, ele tem que permear toda a organização, porque nos ajuda a ser mais inovadores, nos ajuda a trazer o melhor das pessoas cada vez mais aqui dentro. Porque se pensar que as pessoas fazem as coisas com medo é quase que inaceitável, né? É verdade. Eu tenho medo de pensar. Sim. Né? Eu tenho medo de pensar. Então, que ambiente é esse, né? Sim, é disso que eu ia te falar, né? Você falou agora sobre o respeito. Você me respeite, né? Como se a gente exigisse respeito. Como é que um líder pode influenciar, ou seja, como um líder pode gerar confiança nas pessoas e não exigir respeito, né? Como que a gente pode fazer esse contraponto? Eu acho que cada vez mais olha, tem um amigo que fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, né? Eu vou emprestar dele, que é do marketing. E ele diz o seguinte: se você não fizer tudo que o seu cliente quer, você quebra. Se você fizer tudo que ele quer, você quebra mais rápido ainda, né? Então, é a mesma coisa da liderança. Eu acho que a liderança ela se faz com alguns comportamentos que são importantes. Estender a confiança, permitir que as pessoas também façam, ou seja, delegar, né? Orientar, estar ao lado, estar próximo quando as pessoas tiverem essa necessidade, assumir os seus erros, falar francamente, buscar incessantemente melhores resultados. Então, são alguns comportamentos que eu tenho que estar fazendo. E mais do que tudo isso, ter o equilíbrio, né, de ser justo, né? De poder fazer as entregas e efetivamente reconhecer as boas entregas quando elas são feitas, né? Porque eu digo, né, o Warren Buffett que tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala que tem 2 grupos de pessoas nas empresas. Aquelas que querem aparecer e as que fazem acontecer. Prefiro o segundo grupo, que tem muito menos concorrência. Olha. E é verdade, as pessoas Boa. querem aparecer, querem sobre as ideias do outro, né? E a competição que eu digo que é sanguinária, né? É sangrenta, porque as pessoas querem a todo custo, né, um like. Né? E ao querer um like dentro da empresa, elas fazem coisas que você fala, bom, será que está alinhado com a nossa ética, com tudo aquilo que nós estamos fazendo? Então, acho que o líder ele vai ser respeitado quando ele tiver a oportunidade de permear as oportunidades, né, para as pessoas dentro da empresa, para que as pessoas, mais uma vez, tenham o seu reconhecimento e, mais do que tudo, o pertencimento. Né? Não importa o que você está fazendo dentro da empresa. Você é parte daqui porque você é importante por aquilo que você faz, né? Por aquilo que você está entregando, por aquilo que você complementa a equipe. E eu, às vezes, preciso dizer isso para a equipe. Eu ainda ouço até hoje, e ouço muito, não é pouco não. Meu chefe, se tiver tudo bem, ele não fala nada, ele só fala quando tem alguma coisa errada. Então, quando ele não está falando nada, está tudo bem. Nossa, que poder de adivinhação, né? Me lembrou, todas as vezes que eu ouço isso, eu me lembro do Walter Mercado, né? Aquela figura que aparece, fala, vou adivinhar a cabeça das pessoas, o que se passa lá dentro. Né? Não dá, né? Não dá. Eu preciso dizer para as pessoas. Olha, Vivi, eu confio que você vai fazer o melhor trabalho, que você está aqui hoje para fazer uma boa entrega. De que maneira eu posso te ajudar que você faça essa boa entrega? Que você use o melhor das suas habilidades e potencialidades para todas as pessoas. Para você receber essa confiança, você tem que dar também essa confiança, né? E eu acho que é o primeiro passo. Né? Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar muito, né? Eu já contei várias vezes aí, mas que é real. E acho que vale a pena, né? Eu estava outro dia no trânsito, voltando de uma reunião e para no Farol, né? Farol sempre tem malabares, limpeza de vidro, balinha, chiclete e tal. E tinha uma pessoa vendendo balinhas, né? E aí ela chegou para mim e falou, você tem, aqui ó, balinha, R$1, né? Colocou lá um pacotinho. E eu sempre tenho moeda no carro, né? Moeda e tal, que eu acho que é uma maneira de você premiar o esforço daquela pessoa naquele momento. Não está só pedindo, ela está vendendo, está fazendo uma ação ali. E aí eu falei, não tenho, desculpa, hoje eu não tenho, não estou sem nenhuma moeda, e não tinha mesmo, né? Ele falou, não tem problema não, leva, aí no pacotinho está o meu Pix. Então, quando você chegar em casa, você faz. Então, qual que é a analogia que eu fiz, né? O cara me entregou a confiança, que é o produto dele, que naquele momento ele está... Marcelo, mas isso é uma tática de venda. Não importa, né? Eu estou olhando porque ele acabou de confiar em mim,
me deu aquilo. Cheguei em casa, vou fazer o Pix, fiz lá de R$10, né? Vou fazer de um, né? Fiz de R$10. Sim. Podia ter feito de 50, 100, 5, 2, né? Mas e eu digo que a confiança é exatamente isso. Olha, eu estou te entregando a confiança, né? Estou passando para você. A confiança cada vez mais é algo que você entrega. Então, estou passando a confiança. Confiei que você vai fazer o Pix para mim. Eu cheguei em casa e fiz um Pix maior do que aquele. A mesma coisa, ou muito rotineiramente, quando você confia em alguém, a pessoa entrega mais do que aquilo que você deu a ela de responsabilidade ou de incumbência. Isso é tão real que você está contando essa história e eu faço a mesma coisa. Eu normalmente dou um pouco a mais, porque eu penso, assim, na minha cidade, moro em Jundiaí, sempre tem essa mesma estratégia. E eu dou um pouco a mais que falo, eu vou dar esse aqui, porque tem gente que não vai dar, que vai esquecer, ou que não dá por caráter mesmo. E é engraçado, quer dizer, acontece comigo, acontece com você. Você recebeu a confiança e você dá mais em troca. Dou mais em troca. E tem gente que não vai fazer? Absoluta certeza. Agora, quando eu entrego a confiança, tem o risco. Tem o risco? Tem o risco. Então, não é ser ingênuo aqui, tá? É importante a gente dizer isso. Não é ter ingenuidades, né? Dizer, não, todo mundo vai fazer tudo o tempo inteiro. Você não tem o controle, né? Mas eu acho que é muito mais libertador, porque eu ficar andando atrás das pessoas para ganhar a confiança dela é terrível, né? Cansativo, tem que fazer o que o outro quer, tem que fazer o que o outro quer, tem que fazer o que o outro quer. Não, toma aqui, ó. Eu confio que você vai trazer o seu melhor, que você vai fazer uma boa entrega e toma confiança, vai lá e faz. Né? Acho que a gente tem que usar mais essa palavra, sabe? Usar a palavra eu confio, né? Eu tenho confiança, não só da boca para fora, agir também, né? Sim, chegar no ponto de delegação mesmo. E a delegação é para criar responsabilidade para a pessoa, para dar a ela a oportunidade de se desenvolver. Não é pegar um estagiário, por exemplo, que está lá, né, o tempo inteiro só fazendo cópias e impressões. É dar outras, né, dar a responsabilidade para que ele também possa se desenvolver. Sim. Né? Sim. Agora, dentro desse... Bom, a gente falou agora de confiança, né, como esse líder pode influenciar essa equipe com confiança. E aí eu quero trazer um pouquinho aqui uma coisa que a gente ia conversar, que são os perfis comportamentais. Então, dentro dessa equipe aí que a gente está imaginando, de alto impacto, nós temos 4 gerações, nós temos, sei lá, quantos perfis comportamentais, e aí tem esse líder aí, coitado, que ele não fez faculdade para isso, não tem faculdade para isso. Ele foi jogado lá, né? Normalmente a maioria deles, né? Poxa, ele performa super bem aqui, vamos colocar ele como líder. E ele também não foi treinado para isso. Então, treinar, é capacitar mesmo, como você tinha dito. Como que a gente pode ajudar esse líder, né? Eu acho, com tanta pluralidade dentro de um departamento, com o mundo, com essa revolução tecnológica, com inteligência artificial, esse homem não dorme. Eu acho que cada vez mais aí a ciência nos ajuda muito nisso. Essa mulher também, né? Vamos deixar claro. Eu falei esse homem, mas essa mulher também. Claro. Acho que a ciência pode nos ajudar muito nisso, né? Nas pesquisas que cada vez mais a gente tem feito com relação aos perfis comportamentais. Então, desde do Marston Moulton, né, que publicou lá Emoções das Pessoas Normais em 1928, 1929, até hoje, os assessments, né, desses olhares para que a gente compreenda como é que as pessoas preferencialmente agem. Tá bom. Então, acho que o assessment ajuda muito a gente começar esta compreensão. Agora, o que não dá é para a gente fazer o assessment e encaixotar a pessoa, dizer, não, era aquilo ali. Não, ela é tudo, né? Ela é um ser humano, ela tem características de todos. Agora, tem alguns indicadores, né? Alguns indicativos que nos ajudam a trazer. Então, acho que quanto mais diversa for a nossa equipe, né, o nosso ambiente, é maior a oportunidade da gente ter contato com as mais diversas maneiras de olhar. Então, tem gente que vai chegar na empresa e não vai nem te cumprimentar porque a cabeça dele está no resultado, né? Aliás, vou até te contar uma historinha que eu acho legal. Eu estava numa empresa esses dias, né? Uma empresa que aquele office totalmente aberto, né? E aí as pessoas sentam nas mesas, muito divertido e tal, e tem armários, né? Armários para as pessoas guardarem as mochilas, seus pertences pessoais. Então, a instrução da empresa é que você, no final do dia, limpe a sua mesa e coloque no seu armário. A mesa fica limpa, porque as pessoas não têm local pré-definido, fixo de trabalho. E aí é interessante você chegar na empresa, por exemplo, eu cheguei na empresa umas 8h30, 9 horas da manhã, tem aqueles caras que pegam
a mochila, tiram o notebook, sentam no chão e já estão respondendo e-mail, porque a coisa dele é a rapidez, ele não dá tempo dele chegar na mesa. Tá. Então ele já está com aquilo aflito na cabeça. Tem um cara que chega, pega a mochila, põe nas costas e fica 40 minutos rodando com a mochila nas costas, cumprimenta, beija, abraça, fala, fofoca, vai, faz café. Tem outro que chega na empresa e fala assim, nossa, eu esqueci a foto da minha família naquela mesa. Esqueci minha caneta, né? Meu porta-lápis lá naquela mesa. Vou ter que sentar lá hoje que já está lá. Ele faz isso todo dia, né? Porque para ele é interessante. E tem aquele cara que senta virado para a parede, Tá. né? Virado para a janela. Porque ele fala assim, não quero ter muito contato, para mim está bom aqui, porque eu quero me concentrar no trabalho que eu vou fazer. Então, olha que legal você perceber, né, essa diversidade de atuação, de comportamento. É claro que quando eu precisar de alguém de mais relacionamento, deixa eu entender quem é uma pessoa legal para abrir novos relacionamentos. Que é uma pessoa que, muito possivelmente, vai colocar muita energia num resultado. Que é uma pessoa que vai pensar o todo. Que é uma pessoa que vai pesquisar, que vai nos trazer informações e dados. Enfim, essa percepção do perfil comportamental passa por esse olhar do líder para compreender pessoas certas nos lugares certos. Uhum. Né? Eu me lembro que eu treinei uma equipe de comercial de uma rede de hotelaria, tinham lá 11 pessoas no departamento e mais o diretor, né? E quem contratava era o diretor. Ele fazia questão de fazer contratação pessoalmente. E nós fomos olhar, nós percebemos que ele tinha 9 pessoas excelentes de relacionamento. Uma pessoa muito boa de projeto, né? De proposta, de fazer, de elaborar. E uma outra muito boa de fazer pesquisa de mercado. E aí nós fomos ver como é que era a atuação. Primeiro nós vimos o seguinte, que eram 9 pessoas muito parecidas com o diretor. Ele contratava gente parecida com ele. As 9 pessoas faziam o quê? Abriam, né, oportunidade, coffee break, vem conhecer o hotel, fica aqui final de semana, vem ver o evento, vem provar, né, nosso buffet e tal. E não pediam pela venda. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam abrindo uma boa abordagem, uma boa receptividade, traziam, mas na hora de pedir pela venda, cara, fecha o contrato aqui comigo. Não, então, eles estavam numa performance muito pior do que a média da rede hoteleira, né, da mesma região, em função que as outras redes, o que os caras faziam? Vão lá e pedimos. Mas o que está precisando? Está precisando desenvolver isso nessas pessoas. E desenvolvemos, né, em 7 desses colaboradores, começaram a performar melhor, né? Porque começaram a olhar mais para a venda, receberam alguns elementos, né? De técnicas de venda para poder fazer as entregas. 2 deles falaram, não é isso que eu estava pensando, e saíram. Tá. E aí nós contratamos outras, não deixamos o diretor contratar mais, contratamos outras 2 pessoas com uma ênfase mais forte no resultado, que tiveram que aprender a questão do relacionamento, né? Que não era tão presente para eles, né? Que não era tão importante naquele momento. Agora, o maior cuidado essas pessoas que trabalhavam mais no relacionamento desenvolveram uma visão mais assertiva no que diz respeito a resultado. Não dá para encaixotar, dizer, não, ele só relacionamento é só... Não é. Não. Ele talvez tenha mais tranquilidade de trabalhar neste aspecto, mas pode desenvolver todos os outros, né? Eu digo sempre que, por exemplo, a atividade profissional é treinamento. O momento que eu mais gosto é estar aqui com as pessoas, sala de aula, né, trocando e tal, sala de treinamento, enfim, eventos e tal. É o que eu mais gosto, mas eu preciso pesquisar. Eu preciso ter o meu momento, né, de fazer as minhas relações, de ter os meus insights também para poder construir. Eu preciso pensar como é que eu quero que as pessoas saiam daquilo, deixa eu pensar no resultado, né? Deixa eu fazer um planejamento global disso. Não é o que eu faço com maior nível de conforto, exige Com certeza. um esforço. Mas tem uma que eu faço com mais naturalmente, talvez, Sim. né? Com maior tranquilidade, né? Então, acho que o perfil comportamental é esse olhar. O que as pessoas fazem mais com maior tranquilidade? Tá. Marcelo, que ainda não consegui identificar. Bom, vou dar tarefa, né? Deixa eu dar tarefa, deixa eu dar missões, Boa. deixa eu dar elementos. Fala assim, olha, faz esse aqui para mim. Vamos ver o que ele faz melhor dentro naquele processo. Sim. Né? Faz isso aqui. Eu vou dar a vocês essa responsabilidade. Como é que eles se dividem lá? Eu digo sempre que é que nem organizar uma festa. Né? Você fala assim, vamos organizar uma festa, vamos. Quem é que vai cuidar do orçamento? Quem é que vai pesquisar local? Quem é que vai fazer o planejamento da festa? Quem é que vai cuidar dos convites?
né? Quem é que vai fazer a divulgação? Então, você tem diferentes perfis e as pessoas fazem com alguma naturalidade. Agora, o olhar do líder é, deixa eu juntar, deixa eu ver de que melhor maneira eu utilizo essas potencialidades aqui, né? Lembrando sempre que as pessoas se desenvolvem, não encaixota, né? Então, eu digo sempre que tem os assessments, né, de perfil comportamental, MBTI, DISC e tal, não dá para encaixotar, né? Com e as certeza. pessoas que aplicam, né, que vendem isso, Sim. sempre têm o cuidado de dizer, gente, não é para encaixotar, né? Isso aí. Vamos aproveitar isso da melhor maneira, até para usar estrategicamente. Sim, sim. E, inclusive, a entrevista, né, a conversa com a pessoa que fez é essencial para esse processo. Né? Então, eu sou consultora DISC, você tem que conversar com a pessoa, falar, você concorda com isso? Você se vê assim? Você, né, para ir compondo, porque, assim, na verdade, vai compor em todo o tempo que ela estiver na empresa. E dizer que aquilo é uma verdade absoluta, Impossível, não é, né? Impossível. Tem gente que lê o relatório e fala, nossa senhora, vocês colocaram um mosquitinho atrás de mim, né? Porque sou eu aqui. Tem gente que fala assim, mais ou menos, tem algumas coisas que não são. Por isso que as conversas são importantes, os complementos são importantes, o olhar, o observar no dia a dia. É mais uma ferramenta que nos auxilia. Né? Sem dúvida. Mas não pode ser levada a cabo como verdade absoluta. Ótimo, importantíssimo isso. É. Ô Marcelo, e aproveitando, né, dentro desses perfis que a gente está falando, comportamentais, e também, como eu comentei, que a gente tem 4 gerações aí no ambiente de trabalho, a comunicação desse líder. Como é que faz com que a comunicação permeie e todo mundo seja verdadeiramente comunicado, entendido a mensagem? Eu acho que aí tem uma coisa, assim, né, para mim, pelo menos, para o meu perfil, para o meu estilo, né, de fazer, é muito presente, que é a curiosidade, né? Então, se eu ouço alguma palavra que eu não entendo, eu tenho 8 afilhadas, né? Então, de várias gerações. Então, eu pergunto para elas, o que quer dizer essa palavra aqui? Né? Então, acho que tem um pouco dessa curiosidade também para a gente compreender como é que é o estilo de comunicação, né? Como é que é a maneira que as pessoas preferencialmente fazem isso. E como é que eu compreendo a linguagem, né? Como é que eu compreendo a linguagem. Eu tive o cuidado, né? A gente foi fazer lá o Conar, eu falei assim, cara, eu quero fazer uma playlist, né? E aí eu peguei as minhas afilhadas, 3 delas. São assim, suas consultoras, já percebi. Virei para elas e falei assim, olha, eu fiz esse playlist aqui, acho que tinha lá umas 200 músicas no playlist, né? E tinha muita música assim, né? Lulu Santos, da década de 80, Titãs, Tunique né? Tinoco. Não, isso não. Achei que Não que eu não sim. goste, mas tá acho que bom. você pensar um Não, pouco mais né? no público é muito específico, né? É o Tchan, não sei. Mas eu gostava, mas aí tem outras coisas, né? Aí você pega, tem Djavan, Milton Nascimento, né? Tem Caetano Veloso, tem Gilberto, tem um monte de coisa que é legal. E aí eu virei para uma delas e falei assim, olha, eu preciso muito de dicas novas. E aí coloquei, até no meu playlist, coloquei Isa, coloquei Ludmilla, coloquei algumas coisas assim, com algumas vertentes musicais que me agradam, que eu sou muito eclético. Nossa, eu gosto de tudo. Não esperaria. Quase tudo. Tá. Né? Enfim. E aí cheguei para elas e falei assim, o que vocês acham desse playlist? Ela começou a olhar e falou, tá muito legal, tio. Eu falei, tá muito legal, tá. Porque ainda bem que você não colocou esses funk aí, né? Porque eu nem posso pro público, né? Que eu não vou colocar. Não, mas eu também não colocaria, não. Então você pega uma delas, né? Tem 16 anos, e fala assim, é muito antenada, gosta muito de música e tal. O pai é músico, então ela tá lá, a Mariana. E aí eu falei, Mariana, e aí, o que você acha? Ela falou assim, tá ótimo. Eu gosto também disso aqui. E tem umas outras que eu gosto. Eu falei, não, só música brasileira, né? Para a gente privilegiar isso. Associação Brasileira de Recursos Humanos. Claro. Né? E aí falei, vamos privilegiar a música brasileira. Então, eu percebi que esse olhar e essa curiosidade será que tem alguma música que eu poderia ter colocado e que eu não coloquei no playlist? Né? Aí me trouxeram algumas pessoas mais, vamos dizer, bem mais recentes, né? Teve uma que eu gostei muito, Ana Gabriela, né? Que é muito legal, tem uma voz muito boa, né? E tal. Enfim, eu acho que cada vez mais é essa curiosidade que a gente tem que levar para o ambiente. Tá. E a gente compreender o seguinte, que muitas coisas, né? Não é porque passou a fase, vamos dizer assim, que você vai gostar só de uma coisa ou de outra. Eu gosto de muita música nova e gosto muito das ideias, né, que as pessoas podem trazer para o ambiente de trabalho. Acho que é isso que a gente tem que celebrar, sabe? Ideias boas. Não tem idade, ideia boa.
né? É verdade. Não tem geração, Com certeza, ideia boa. sem dúvida. Inovação, não tem geração, né, que vai trazer inovação. As pessoas... Marcelo, mas aqueles que são jovens há mais tempo, às vezes ficam mais, vamos dizer, mais atrelados àquilo que elas acreditam. Ok, concordo, mas se não trabalhar isso, muito possivelmente vai ficar ultrapassado. Aí é ruim. Tá. Agora, eu conheço gente com 30 anos que está ultrapassada. Você deve conhecer também, né? De falar assim, não, eu acredito nisso e acabou. Tá bom. E o nosso mundo, o conhecimento dobra a cada 6 meses, 8 meses. Se eu não tiver atrelado, eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho, obviamente, as minhas crenças, eu tenho, obviamente, os meus valores, mas acho que a gente tem que estar aberto a isso, sabe? Pessoas com 20 anos, vamos sentar com essas pessoas que estão distantes da minha geração, de quando eu ingressei no mercado de trabalho, vamos sentar com essas pessoas, vamos conversar, deixa eu ouvir um pouco. Deixa eu ouvir um pouco de 30 e pouco, deixa eu ouvir um pouco de 40, né? Deixa eu ouvir um pouco aqueles também que estão há mais tempo no mercado e há mais tempo na empresa. Se eu não tiver essa escuta ativa, eu empobreço muito o meu repertório. É verdade. Né? Aí, falando, já que eu falei de música, né, eu falo Vai de cantar repertório. pra gente? Não vou. Ainda não. Achei ainda que não. ia. Né? Então, acho que o repertório também serve para o nosso repertório de liderança, para a maneira como a gente vai atuar, né? Para a maneira como a gente vai conversar com as pessoas. Deixa eu conversar. O modelo mental é diferente. As pessoas vêm para o trabalho... Quem está entrando no mercado de trabalho agora vem para o trabalho com um modelo diferente. Sem dúvida. Ele quer mais transparência, né? Ele quer mais qualidade de vida. Além de pagar conta, né? É além. Exatamente. Uma geração que está mais tempo no mercado fala assim, já se habituou a essa coisa. Eu vou para o trabalho para poder pagar a conta, para garantir, tá bom. Mas você vê que até essas gerações têm mudado. Sim. Né? Eu teve uma experiência muito legal na minha trajetória, Vivi, que foi... Eu estava com uma empresa que era japonesa e foi comprada por um fundo alemão. Então, ela ficou 62% alemão e 28% japonês. Então, você vê uma mistura de culturas até de quem faz a gestão. E eu cheguei na empresa, o CEO da empresa, 39 anos, né, uma pessoa muito ativa, ótima, uma pessoa com muita ênfase em resultado, e que vinha apresentando bons resultados. Os alemães chegaram, começaram a olhar, né, gostaram muito do que viram, mas entenderam que, pela natureza do negócio, essa pessoa, esse CEO, deveria trabalhar mais também a questão de relacionamentos, pela natureza do negócio. E ele, de uma maturidade enorme, ele virou e falou assim, não sou eu a pessoa a fazer essa transição, não sou eu. Então, para mim, não tem problema nenhum. Eu gostaria de continuar na empresa, né? Também não tem problema nenhum vocês me colocarem como vice-presidentes e colocar uma pessoa mais afeita a este momento da empresa. E aí, a empresa contratou, né, uma empresa, um headhunter, para poder procurar e encontrou uma pessoa de 72 anos que estava disponível no mercado, que tinha o currículo e contratou. Tem 4 anos, a pessoa está lá até hoje. Nossa, que legal. Está com 76. Né? E está dentro da empresa, fazendo esse desenvolvimento de relacionamentos. E a pessoa que era o CEO está com 43 anos de idade, está como vice-presidente, está feliz da vida. Mas você vê o autoconhecimento, né? Aí como que... Nossa, como é forte. E maturidade, E maturidade. Né? 39 anos, o cara fala assim, cara... Não, me dá um tudo downgrade. Que eu quero, tá tudo bem, me dá um downgrade. Me dá um downgrade, tem uma maturidade enorme. Sim, aí, né? E foi sim. fantástico. A empresa está performando super bem. Tá vendo? Com um CEO de 76 anos, que voltou para o mercado depois de quase 2 anos parado, né? Foi recontratado para ser CEO da empresa. Então, acho que aí, sabe, essa coisa da idade, né? Do modelo das gerações e tal, é a gente compreender que são modelos diferentes. A maneira de pensar é uma maneira diferente, né? Maneira de agir, até de atuar, né, no dia a dia é diferente. Mas que se complementam, né, Marcelo? Deixa eu respeitar isso. Né? Sim. Desde que eu não faça nenhum grande absurdo. Né? E os absurdos acontecem aonde? Acontecem nos valores e na ética. Né? Nos valores da empresa, na visão da empresa e, fundamentalmente, no caráter, né, das pessoas que lidam com aquilo no dia a dia. Aí acontecem os desvios. É verdade. Se a gente tiver, né, uma orientação, um olhar, né, para esse desenvolvimento, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu acho que a gente tem que promover isso mesmo, cada vez mais no ambiente de trabalho.
Vamos promover que as pessoas possam estar em contato com aquilo que é diferente entre si. Não é que é diferente de mim, é que é diferente entre si. Né? E para isso eu preciso ter representante, não tão mais exagerado, representante de todas as tribos. É isso aí, né? É isso mesmo. Enfim, eu acho que esse é uma perspectiva. E não é uma perspectiva de resultado, é uma perspectiva humana. Né? E a perspectiva humana traz todos os elementos de diversidade que a gente pode compreender. Você vê, o CONAR esse ano, a gente teve uma grande preocupação, de trazendo como exemplo, que foi, vamos ter aqui representatividade, nós precisamos ter representatividade. Então, se você pegar, né, o primeiro ponto, não vamos fazer palestras individuais, vamos fazer painéis. Então, vamos compor isso para que as pessoas possam discutir, para a gente estimular a diversidade cognitiva. Diferentes pontos de vista complementares. Nós tivemos alguns palestrantes, mas nos painéis, nas sessões simultâneas, todas elas foram painéis. A maioria mulheres. Painéis, né, a gente teve vários painéis só de mulheres, alguns painéis só de homens. Nós tivemos negros, nós tivemos brancos, nós tivemos 50 a mais, 30 a menos. Nós tivemos um surdo sem oralidade no palco. Nós tivemos pessoas com deficiência no palco, inclusive a mestre de cerimônia do segundo dia. A Carol. Ela já veio aqui com a gente. Ótima, ela é maravilhosa. Ótima, maravilhosa. Então buscamos este olhar, né? E a gente tinha uma pessoa cega que iria, mas que teve um problema de saúde 2 semanas antes do CONAR e não pôde estar conosco. Enfim, então, este olhar, essa busca tem que estar todo mundo representado, todo mundo tem que ter mesmo esse espaço para que possa trazer o seu componente. E o meu componente aqui, deixa eu abarcar isso da melhor maneira possível, porque tem as diferenças, né? Tem as diferenças. Eu não quero que uma pessoa vá fazer do mesmo jeito que a outra, eu quero que as pessoas possam fazer, se complementem para a gente fazer melhor. Muito bom, muito bom. Então, a diversidade traz isso, né? E a diversidade de ideias, principalmente, traz muito isso. Sim, né? sim. E o que a gente pode esperar do CONAR versão, eu não sei nem falar, 50. 50ª edição, Já né? vai entrar no 50 a mais já. Não é? Mas eu acho que sempre é uma oportunidade da gente ouvir um pouco os RHs, né? E trazer os elementos que são necessários, né? Os temas que a gente tem. Nós aqui no Brasil, a gente tem muita necessidade de tema novo, né? E a gente, esse ano, fez algumas opções, obviamente, por alguns temas, né, que são... Quais foram os temas demandados assim, pela ESG é muito forte, Tá. né, muito presente, o ChatGPT, né, Data Analytics, muito forte, liderança é sempre presente, desenvolvimento de liderança, diversidade, né, como é que a gente trata as mais diversos segmentos. Então, são sempre temas muito, muito presentes, né? Atuação estratégica do RH, construção de uma área de RH, né? Que olhe para todas as suas vertentes. Enfim, tivemos tantos temas que muito deles ligados a isso, né? Ligados a isso. Então, acho que as diferenças de liderança, né? Até foi interessante a gente falar, a liderança, como a gente conhece, a liderança feminina. Então, muita oportunidade. Nós tivemos, inclusive, um painel, por exemplo, com uma pessoa do Canadá, uma do México, uma do Panamá, uma do Brasil, né, no mesmo painel. Né? Muitas pessoas da África vieram, né, de Angola, Moçambique, Cabo Legal. Verde, Guiné-Bissau. Então, essa diversidade. E é o que a gente espera manter. E vamos dar uma olhada nos temas. Né? A gente é muito ávido, né? Como eu te disse, por temas novos. E, às vezes, tem alguns temas que a gente precisa reservar também para aprofundar um pouco mais. Né? Então, a gente falou agora há pouco aqui de feedback. Né? Acho que quando eu nasci, alguém falou assim, vou te dar um feedback. Né? Quando eu cheguei dentro da empresa, vou dar um feedback. Né? Tudo é feedback, né? E a gente vê o quanto a cultura ainda do feedback é inóspita dentro das empresas, Nossa. o quanto a gente precisa melhorar, o quanto esse assunto ainda é presente dentro das companhias. Então, às vezes, pegar um painel, por exemplo, né, ou alguém para falar de feedback, você dá mais profundidade no tema. Estou citando um tema aqui qualquer, né? Sim. Mas é o tema para a gente poder
dar profundidade, né? Trazer outros elementos. Falamos também no Conado do futuro do trabalho, né? Dos locais de trabalho, de marca empregadora. Então, acho que são todos os temas que afligem aí o RH. Não dá, infelizmente, não dá para a gente falar de tudo, Claro. né? Mas dá para a gente falar. E nós já temos aí alguns olhares e algumas pesquisas aí para temas, né, do ano que vem. Então, muito atentos aí também, né, aos eventos internacionais, também aos temas que são apresentados. Tem algum né? spoiler? Não posso dar ainda esse spoiler. Não Nós acredito, estamos Brasil! Nós temos só um contrato que está quase assinado, mas ainda não posso Nada? falar ainda Uma não. coisinha? Não, ainda não. Poxa vida, Brasil, não conseguimos dessa vez. Mas tem muita surpresa boa, né? Tem muitas correções que são necessárias, tem verdade. muitos aprendizados, Sim. né? Então, acho Aumentando, né? Eu acho nós, o ano que vem, já o espaço será 50% maior. Então, se você quer um spoiler, é esse. Vai ser 50% maior. Eu ia falar que ele pode pegar aquele pavilhão todo. Pode pegar. E aí, assim, tem os aprendizados, né? Vamos aprendendo. Eu acho que toda oportunidade, né? É verdade. De a gente estar realizando alguma coisa, a gente pega para a gente para falar, deixa eu aprender também. O que eu aprendi com isso? Eu faço isso diariamente, sabe? Eu saio de sala de aula, né? Eu saio de uma palestra e tal, o que eu poderia ter feito melhor? O que eu acho que eu fiz bem, né? Poderia ter feito melhor. Enfim, acho que são análises que você também começa a dar uma criticidade adequada ao seu trabalho. Né? Porque terminar o dia, o que eu fiz bem que eu poderia ter feito melhor? Qual que é o meu nível desses aspectos que a gente acabou de falar, né? Confiança, conflito positivo, comprometimento, engajamento, né? Protagonismo. Né? Quanto eu peguei na minha mão para efetivamente realizar. Tem dias que talvez eu possa performar melhor, outros que talvez não, mas acho que é o olhar mesmo para a gente compreender o aprendizado, como ele é na integralidade, né? Tá certo. E se desafiar, né? Eu digo sempre o seguinte, um tempo atrás eu falei assim, olha, eu faço tanto esse trabalho, né? Eu escolhi ser consultor porque me apaixonei pela educação há cerca de 20 anos e eu falei, olha, eu faço tanto isso todos os dias, eu queria entender um pouco o meu processo também, como é que eu aprendo, né? E aí eu falei, vou fazer uma coisa completamente diferente do meu métier aqui, né? Que é treinamento, educação corporativa. Eu falei, vou aprender a fazer cerveja. Nem é a minha bebida preferida, mas eu falei, deixa eu ir lá entender, porque eu vou fazer uma coisa diferente e vou compreender como é que eu aprendo. Que legal. E aí fui aprender a fazer cerveja. Então, fiz lá 2 ou 3 cursos de cerveja e fui anotando muito mais, né? Obviamente que eu aprendi a fazer a cerveja, mas fui anotando muito mais o meu processo de aprendizagem naquilo do que o próprio curso de cerveja. Como eu vou aprender a andar de bicicleta. Né? Tenho elementos que me ajudam a aprender a andar de bicicleta. Aí, para aprender a fazer cerveja, que elementos tem aqui? Né? Então, tem esse olhar também. Durante a pandemia, eu falei que eu sou um bicho de rua, né? Eu digo que eu brinco sempre que eu adoro praia, né? Adoro andar, conversar com as pessoas, né? E eu falei que eu preciso fazer alguma coisa. Durante a pandemia, né? Deu uma época que começou a abrir um pouco e tal. Fui aprender a velejar. Falei, bom, deixa eu aprender a velejar. Né? E aí fui lá tem aqui, né, em São Paulo a represa de Guarapiranga, que é um lugar maravilhoso, né? E aí fui aprender a velejar. Falei, é um outro processo, é uma outra maneira. E aí tem uma coisa um pouco mais séria aí, que você coloca a sua vida em risco, né? Porque você está aprendendo uma atividade que é completamente diferente daquela que talvez eu pensasse em fazer, né? Então, acho que esses aprendizados que a gente busca também nos ajudam a compreender melhor como é que é o nosso processo mental de aprendizagem das coisas, né? De tudo, né? Tem gente que gosta de fazer artesanato, deixa eu ver como é que eu aprendo a fazer os artesanatos. Jardinagem. Escolher alguma coisa, né, que não seja muito complicada e às vezes nem muito cara, mas você fala, pô, deixa eu aprender como fazer. Deixa eu compreender o meu processo aí também. Muito bom. Ô Marcelo, aqui a gente está indo para o final, né? Mas eu não queria ir antes da gente falar aqui um pouquinho da BRH Brasil,
E o que a BRH pode oferecer para os profissionais de RH, como que está funcionando? A BRH Brasil, né, é uma empresa, vamos dizer, uma instituição, né, comandada por voluntários, né, e que tem uma equipe. A BRH Brasil em si tem uma equipe, né, de colaboradores que são os colaboradores que fazem o CONAR, que fazem todos os eventos. O pessoal trabalha, né, e fica aqui a nossa homenagem a todo, né, todo o empenho, o suor desse pessoal para poder fazer boas entregas. Legal. E fora isso, nós somos voluntários, né? Atuamos lá, comandados pelo Paulo Sardinha, que pela segunda vez, né, é o presidente da instituição. Eu digo sempre, brinco sempre com o Paulo, que o trabalho, isso ele fala, né? Mas o trabalho dele é de não atrapalhar os outros. Ele fala, eu sou um presidente que não atrapalha, né? Então, para mim, eu já cumpri o meu papel. E eu digo que é um exercício também da questão da confiança. Então, o Paulo falou, Marcelo, você tem aqui o CONAR, né? Eu não vou te atrapalhar, né? Eu confio que você vai dar o seu melhor. Tá bom. Eu juntei 30 pessoas num comitê para a gente falar, preciso de um comitê que possa nos ajudar de conteúdo, que possa nos ajudar também de experiência das pessoas. E confia, né, nesse grupo que fez um trabalho brilhante, aí, coordenados pela Dânia Reis, pela Lilian Satkunas, pela Carol Gil, mas pessoas brilhantes, né, dentro desses comitês. E a BRH Brasil tem alguns eventos que são muito relevantes. Tem o CONAR Saúde, que acontece no primeiro semestre, né? Tem o ESG, que acontece em setembro, tem o DGPM, que é o Desafio de Gestão de Pessoas pelo Mundo, pessoas expatriadas, né? Que vão levar suas experiências. Então, diversas iniciativas. Tem agora o programa Empresa Saudável, que é muito legal, né? Que traz para as empresas as boas práticas para que ela possa praticar, né, todos os dias. Tem o programa AAA, que é feito junto com a Fundação Dom Cabral. Então, várias iniciativas. Como é que as pessoas podem participar? A BRH Brasil, ela não tem associados. Os associados acontecem nas seccionais. Tá bom. Então, a gente tem seccional, temos 22 seccionais. Né? Tem São Paulo, tem Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem Goiás, não vou lembrar todos aqui. Não tem problema. Ceará, Bahia, Pernambuco, né? Sergipe, enfim, Paraíba, que é onde mais? Tem no Pará, tem no Amazonas, enfim. Nós temos Brasília, nós temos essas seccionais onde as pessoas podem se associar a elas, né? Participar das próprias atividades das seccionais, que existem congressos muito relevantes nos diversos estados brasileiros e também das atividades da BRH Brasil. Então, esse é um ponto importante. Esses braços são muito importantes, porque as pessoas começam a preservar também os aspectos culturais que diferenciam cada um deles, né? Nós temos muitos bons congressos ao redor do Brasil, aí, na enorme maioria das nossas seccionais realizam com maestria. Então, acho que a BRH é uma provedora de um porto seguro para o RH, né? De conhecimento, de olhar, de troca, de networking, de aprendizado constante. Muito bom, seu Marcelo Pirani. Muito bom tê-lo recebido aqui. A gente está muito contente. A gente até ia tentar conversar com você lá no CONAR, mas a gente falou, não, vamos depois chamar com calma e bater um papo. A gente ficou muito feliz de você ter vindo, ter aceito o nosso convite. A gente tem essa meta aí de levar a humanização. E tudo isso que você falou foi incrível, foi maravilhoso. Dicas práticas, formas práticas de fazer. Até a paráfrase, né, que você falou, que a gente pode utilizar na escuta ativa, a curiosidade dentro de uma equipe, né, o quanto isso é importante tentar entender o que está acontecendo, por que acontece, e sem julgamentos, né, tentar ser curioso sem o julgamento. Então, a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Se você agora quiser aproveitar e fazer aqui o seu merchan, fica à vontade. Vi, primeiro agradecer pelo convite, né? Sempre muito legal a gente poder levar, né, compartilhar ideias, essa troca de ideias com as pessoas para que elas possam ser melhores. Eu digo que um podcast como esse, se as pessoas pegaram uma ou duas ideias, está ótimo, porque a gente eu digo que eu falo bastante, né?
E acabou sendo uma troca muito rica e eu te agradeço pela oportunidade, né? Agradeço a todos e todas aqui também pela oportunidade. Entender que cada vez mais, eu acho que tem um componente aqui, antes de terminar, né, que tem um componente do RH que é a coragem. É a coragem para desafiar, é a coragem para oportunizar, é a coragem para ajudar os líderes das nossas empresas a serem melhores, né? Então, e um podcast, uma troca de ideias, muitas vezes é uma indicação disso que pode acontecer dentro das empresas. Então, agradeço muito, né? Parabenizo, obviamente, pela iniciativa, que eu acho que é muito legítima, muito consistente, né? E dá às pessoas elementos efetivamente para a gente saber e conhecer quais são as nossas responsabilidades além dos robôs, né? Então, acho que aqui, quando você olha para o ser humano, quando você traz essa humanização, você dá a oportunidade para que as pessoas possam refletir sobre isso. E as pessoas me encontram primeiro por aí, né? Nos eventos, né? Estou sempre participando dos eventos também, mas estou no Instagram, Marcelo Pirani, estou no LinkedIn, Marcelo Pirani, estou no Facebook, Marcelo Pirani, tenho lá o site, né? Que, aliás, o pessoal esse dia me criticou, falou: vocês precisam mudar o site, tá meio antigo, tem que mudar. Tá bom, agora eu vou. Vai mudar, Prometo pessoal. que eu vou mudar, né? O cenariotraining.com.br. Enfim, estou não como eu gostaria ainda nas redes, mas Desafio, tenho né? me esforçado aí, né, para Verdade. poder divulgar esse trabalho também e levar efetivamente reflexão, desafios, olhares para as pessoas, né? Eu digo que o meu trabalho sempre não é efetivamente estar dentro da empresa para levar o que elas querem ouvir, mas os desafios de falar, pô, a gente pode fazer melhor. A gente pode buscar outras vertentes aqui, a gente pode permitir às pessoas que sejam aqui, que tenham aqui o lugar onde elas desejam estar, desejam investir os seus dias. Então, acho que basicamente é isso. Obrigado por essa oportunidade. Nós que super agradecemos. Esses contatos todos que você falou agora tá nesse QR Code, gente. Então, se você tá por aí que não anotou, pode entrar nesse QR Code, que todos os contatos aqui que o Marcelo acabou de passar está aqui. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Marcelo, gratidão. Obrigado. Se você tá aí ainda, gente, aproveita, já curte, já dá uma curtidinha, se inscreve no canal e manda para seus amiguinhos aí de RH, de gestão, de gente. Muito obrigada, até mais no nosso próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada.